tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos de leitura da Bíblia? A gente está lendo a Bíblia toda, pessoal. E a gente está no livro de Samuel, 2 Samuel 7. O filho de Davi, ou melhor, Davi, ele tem um sonho de construir uma casa para Deus, porque desde o tempo de Moisés, desde quando eles saíram do Egito, isso já há mais de muitos anos, 50, muito bem mais, Deus é levado numa arca, né? Numa arca carregada por homens, e é de tabernáculo em tabernáculo, né? E assim era a casa de Deus, um tabernáculo que se movia. Eles saíam do lugar e levavam o tabernáculo. E Davi tinha no coração um desejo muito forte de construir uma casa para Deus. Então, Deus falou com Natã através de visão, mostrando para Natã o que seria desse desejo de Davi. Então, Natã foi e falou com Davi que Deus tinha falado com ele. Então, chegou Natã e disse assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que fosse, e destruí todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel. Eu plantarei ali para que ele habite no teu lugar e não mais seja perturbado. Então Deus falou que ia destruir os inimigos de Israel e eles iam habitar em segurança, e porque eles eram sempre perturbados pelos inimigos. Então Deus falou que ia dar um tempo de paz, que Deus ia dar descanso dos inimigos para Davi. E vamos continuar aqui no versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência que sai das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Então, Natã falou, Deus mandou falar para Davi que quando ele dormisse, quando ele morresse, Deus ia trazer um da sua descendência, do seu filho mesmo, saído dele, para construir essa casa. Este edificará uma casa ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, eu lhe serei pai, ele me será filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei. Então Deus falou assim, que ele ia ser pai desse filho de Davi, no caso Salomão, né? Salomão era muito novo quando começou a reinar. Davi já tinha morrido. Então Deus foi como pai de Salomão, ensinou ele todas as coisas. E se ele, se ele transgredisse, se ele errasse, Deus ia castigar ele com vara dos homens, com açoite dos filhos dos homens, mas não retirarei dele a minha benignidade, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, o teu reino serão firmado para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então a gente vê que Deus
foi com Davi até o final, né? Que Deus também foi com Salomão e Deus, a benignidade de Salomão, de Deus foi com Salomão. Não, ele não foi destruído como Saul, né? Ele com certeza não, a gente sabe que Salomão, ele transgrediu vários mandamentos, né? Salomão permitiu que os deuses das mulheres dele entrassem na terra de Israel. Ele teve muitas mulheres que não tinham os mesmos costumes que o povo de Deus, mas ele foi açoitado, né, por esses homens, por esses erros dele. Com certeza ele pagou caro, ele foi açoitado, ele foi castigado pelos seus próprios erros, mas ele não foi destruído como Saul, né? Saul, ele foi destruído pelos erros dele. Mas assim, a gente percebeu que Saul, ele rejeitava, né, a palavra de Deus, ele rejeitava os mandamentos. Não era a mesma questão de Salomão. Salomão, ele aceitou de bom grado, né, todos os mandamentos. Ele simplesmente ele se desviou por circunstância, por tentações, por curiosidade, por qualquer coisa, por falta de domínio próprio, por deixar-se ser seduzido, por alguma fraqueza, ele se deixou levar por todas aquelas circunstâncias, né? E acabou transgredindo o mandamento de Deus. Mas ele foi açoitado, como diz a palavra, pelos seus erros. Vamos continuar lendo, eu vou ler aqui 2 Samuel 18. Versículo 7, capítulo 18. Então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? Que a minha casa para me tendes trazido até aqui? E isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste a casa de teu servo para tempos distantes e me tem mostrado gerações futuras, Senhor Jeová. Que mais te poderá dizer, Davi? Pois tu conheceis bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Então Davi, ele ficou totalmente agradecido, grato, né? De Deus ainda falar para ele sobre a casa dele e os planos futuros que Deus tinha para com a casa dele. Vamos continuar lendo, versículo 21. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração fizeste todas estas grandezas, revelando ao teu povo, porquanto és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti, não há Deus senão tu, só segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então a gratidão de Davi era muito grande. Ele diz que não havia outro Deus igual a ele. Deus era muito bondoso, muito generoso. Então ele ficou totalmente agradecido assim que ele ouviu todas as palavras do profeta. Vamos continuar lendo. Quando outra nação da terra semelhante ao teu povo, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para te ser povo, para fizestes o teu nome. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima leitura da palavra de Deus.